alguma chance no Mundial? Aqui ele vai falar de todos, né? A participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes. A minha expectativa, será que tá alta ou tá baixa? A FIFA tá suando para vender ingresso para esse Mundial. Suou para encher o estádio ontem, ó. Teve que fazer um monte de coisa para ter aquele público que a gente viu na abertura entre Al-Ahly e Inter Miami. Tá flopado? Vai flopar esse Mundial? O que eu penso desse Mundial? E o que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense podem fazer? Assunto do vídeo de hoje. Será que nós vamos dar conta de 8... Moleque, tem muita palavra que eu odeio, mas a palavra flopado, ela vem muito forte nessa briga, mano. Ela vem com um ódio acima do normal da minha pessoa. A palavra flopado, meu amigo... Europeus, galera, 8. 8. No Intercontinental, pra gente ganhar de um europeu, não tá dando. Não tá dando pra ganhar, às vezes, nem de africano, nem de mexicano. 8 europeus, galera, 8. Ah, meu pai do céu, tô preocupado, mas vamos fazer o quê? Tamo aí, vamos jogar, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 370 mil inscritos por aqui. IAG, plataforma... Toma, aliade. Tem entidade fez pelos Estados Unidos. Um país que não tem cultura de futebol. Eu tenho narrado jogos na TNT Sports, da MLS, e tenho levado isso para você, né? A influência hispânica, né, nas arquibancadas, ela é muito forte. Então você tem, muitas vezes, jogos da Major League Soccer com bons públicos, mas você tem muito mexicano, você tem muitos imigrantes que não são nascidos nos Estados Unidos e que amam futebol e que vivem aquele ambiente. O norte-americano mesmo, o raizão, a parada dele é NBA. Inclusive o Mundial começa no meio do playoff final entre o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers, que está 2-2, que provavelmente vai bater jogo 7. O interesse do americano tá na final da NBA. O interesse do americano é na NFL, que nesse momento está de férias, né? Super Bowl é sempre no início do ano, volta do segundo semestre. O interesse do norte-americano é na temporada do beisebol. Então o futebol, o soccer, como eles chamam, fica escanteado, fica lá para baixo. Então é um país que não tem essa tradição. Não, pior que não tá mentindo não. Isso aqui não tá mentindo não, falando a verdade mesmo. Estádios, o Hard Rock que vimos ontem, um estádio maravilhoso, mas não tem essa cultura, então é difícil você... Tipo, onde eu morava, tinha time de beisebol, tinha time de hóquei e tinha time de futebol. O de futebol tava começando quando eu tava saindo de lá, que era o St. Louis, tá ligado? Agora tá disputando a MLS, mas até então o time não existia. Só que quando eu saí tava começando, era a terceira... Porque, tipo assim, lá não tinha... O pessoal acompanhava basquete, mas não tinha na cidade que eu morava. Só que tinha o Blues, que era no hóquei, e tinha o Cardinals, que era no beisebol. Os dois eram muito mais hypado que futebol, mas não tinha nem comparação, pô. Mobilizar. Eu vi matérias no Estadão, na Folha, colegas brasileiros que estão lá, relatando o clima que eles estão vendo, falando, ó, a gente vê os brasileiros chegando aqui, os africanos chegando, muita torcida ali de Real Madrid e tal, mas no geral, o americano mesmo tem uns caras que nem sabem que tá rolando isso. Então esse é um problema que a FIFA está enfrentando. Então, para encher estádio vai ser difícil. A não ser que a FIFA continue distribuindo ingresso a 3x2 aí. Então, do ponto de vista comercial, essa primeira edição... Eu vou fazer a bet quando o jogo for começar, rapaziada. Eu não sei se a conta vai fechar para a FIFA. E é o que eu disse essa semana num vídeo aqui. Pode ser que isso esteja até dentro do plano de ação desse campeonato. É um campeonato novo, que de repente só vai começar a se pagar e explodir mesmo quando cair no gosto do torcedor daqui a 2, 3 edições, tipo as startups. Começam as operações, escolhem um segmento, vão abocanhando a fatia do público, mas vão num preço agressivo, vermelho no primeiro ano, vermelho no segundo, vermelho no terceiro, só prejuízo, até, bum, dá o estouro, fechar no azul e a coisa der certo. Pode ser isso, porque o valor de venda de direitos de transmissão não foi do patamar que a FIFA estava projetando para os clubes no início. Marco Reus disse que anda pelas ruas e ninguém reconhece. Cara, não tô colocando no mesmo patamar, mas é um jogador que, pô, brilha muito na MLS e, pô, a gente fez uma live junto aqui, que eu fiz quase uma entrevista com ele enquanto a gente jogava FIFA. O Evander, na época, tava jogando no Portland, era um dos artilheiros da MLS, e aí eu perguntei em live pra ele. A rapaziada que é mais antiga vai lembrar. Pô, mas qual que é a diferença? Tipo assim, mais... ambição
mensal de jogar no Brasil, que ele já jogou no Brasil, pra tá jogando na MLS. Ele falou, cara, é total a recepção do público. Tipo assim, pô, eu posso ser o cara do meu time, eu posso ser o camisa 10, eu posso sair de um jogo que eu fiz 2 gols, meu time tá botando pra fuder na MLS, que se eu for no mercado não vai ter uma pessoa pra tirar foto. Tipo, não vai ter... Tipo assim, no máximo tu vai dar uns autógrafos ali na saída do estádio, alguma coisa assim, mas fora isso, tá ligado? É o Evander Ferreira, ele jogava no Vasco, ele era da base do Vasco, aí subiu profissional no Vasco, aí classificou o Vasco pra Libertadores em 17, aí jogou o início ali da Libertadores em 18, e aí ele foi transferido pro Portland Timbers da MLS. E aí depois eu acho que agora ele tá no Cincinnati, se eu não me engano, jogando com Luca Orellano. E a venda de ingressos, o valor arrecadado com bilheteria também não será. Os caras começaram cobrando $349 pro jogo de abertura, quando saiu o sorteio, definiram os grupos, a FIFA botou lá, jogo de abertura, $349, uma porrada, né? Uma facada. Aí uma galera comprou. Só que foi uma pequena galera que comprou. E o negócio foi encalhando. Não tinha vendido nem 20 mil, segundo o The Athletic, matéria divulgada na quinta-feira passada. Aí a FIFA baixou de 349 para $55. Loucura. Isso é desespero ou não é? Isso é ingresso encalhado ou não é? E eu vou te falar, pra mim isso além de tudo é desrespeito. Que é desrespeito com a pessoa que comprou, tá ligado? Porra, loucura. É isso, é lei da oferta e procura, né? Ninguém tá procurando, vou baixar o preço pra ver se vende. E a FIFA fez e teve que reembolsar, inclusive, alguns que pagaram 349 lá atrás. Ah, se reembolsaram aí, beleza. Aí, 1.000 a 0. Agora, se é sem reembolso aí, tá brincando? Mas e reclamaram. Então, isso será um problema. Mas a bola vai rolar de qualquer jeito. E quando a bola rolar, nós vamos ter 4 brasileiros. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O que eu espero? Uma extrema dificuldade. E a grande preocupação é que nós não estamos encontrando dificuldade apenas para bater de frente com essa galera. Essa galera está no topo do futebol mundial e a gente está distante disso. A gente, taticamente, hoje não está no nível desses caras. Em preparação física, a gente não está. Em orçamento, a gente não está. Até o Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, foi muito feliz essa semana ao fazer a comparação, por exemplo, da situação do Flamengo e da situação do Benfica. E é verdade, o Benfica nem é um time hoje de primeira prateleira da Europa. Ele é dentro do país. Mas ele tem uma capacidade de investimento que o Flamengo, o grande bicho-papão da América do Sul, não tem. E é uma verdade. Mas essa é uma verdade. Isso é verdade. Não, isso aqui, gente, discutir que isso aqui é negar os fatos. Pô. Só que o problema nem é só esse. Além do problema da gente não conseguir ganhar desses caras desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea, foi a última vez que um brasileiro foi campeão do mundo superando um europeu, nós estamos sofrendo contra os não europeus também. O Palmeiras em 2021... O Palmeiras foi eliminado pelo Tigres na semifinal, time mexicano, e perdeu a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly. O Palmeiras foi o 4º colocado no Mundial de 2021. No Mundial de 2023, que não era esse formato, né? Esse Mundial que eu estou falando é o Intercontinental. Antes desse formato espichado de 2025. Loucura. 2023, o Flamengo caiu na semifinal para o Al-Hilal. Semifinal. O Flamengo nem chegou para a final. Foi o ano lá do Real Madrid, pode esperar. Nem chegou na final. 2024, o Botafogo caiu pro Pachuca. Pela primeira vez em 2024, um brasileiro entrou antes da semi. 2021, o Palmeiras caiu, entrou na semi, caiu. O Flamengo entrou na semi 23, caiu. O Botafogo entrou nas quartas e caiu pro Pachuca. Claro, precisamos pontuar. Eu também acho que existe muito uma mentalidade, às vezes, de que, tipo assim, o time brasileiro ganhou uma final, a gente tem que ver quem vai enfrentar na final do Mundial. Só que acontece que você não entra no Mundial na final, pô. Você precisa ganhar um outro jogo, você vai enfrentar um time que não é de bobeira e que vai jogar a vida ali. Então, se você entrar de qualquer jeito, tu vai tomar, pô. Entendeu? De um contexto específico de... Sou colorado, tô querendo mais que o futebol se exploda. Cura de calendário que o Botafogo viveu, tá, mas de qualquer maneira, amigo, o que fica pra história é que você tomou um 3-0 na estreia do Mundial, nas quartas, registrando a pior participação de um brasileiro na história desse formato. É, uma pica. Ponto final. Isso está para a história. As circunstâncias, aí você vai ter que abrir o livro de história e ler o capítulo completo. Quando você lê só ali o título, pior participação da história. Então nós estamos perdendo para Al-Ahly, para Tigres, para Al-Hilal, para Pachuca. Nós estamos perdendo para essa galera. Nem sempre a gente está conseguindo sequer chegar do Real Madrid, do City. Não está dando. A gente está caindo antes. Então é um momento muito delicado do futebol brasileiro, muito complicado. E eu acho que esse Mundial,
ele é importante também para a gente ter mais clareza desse quadro, que é um quadro que a gente não quer aceitar. É um quadro que se estende para a seleção, que a gente vê na eliminatória, que a gente vê o Brasil passar algumas rodadas da eliminatória para a Copa do Mundo em 6º lugar. O Brasil passou algumas rodadas dessa eliminatória em 6º lugar. O Brasil está atrás do Equador. Você vai comparar time por time, não é possível que a gente esteja tão atrás. O Brasil perdeu dessa eliminatória para o Paraguai. O Brasil nessa eliminatória não conseguiu ganhar da Venezuela. Então nós temos muitos problemas. Eu acho que são os dois principais. O problema tático, por isso que chega um Abel Ferreira aqui e faz o que faz. 2 dos 4 times brasileiros do Mundial são treinados por portugueses. Chegou o Renato Paiva e chegou o Abel Ferreira. Isso quer dizer alguma coisa, né? Se você olhar, né, os trabalhos de destaque do futebol brasileiro dos últimos anos, Abel Ferreira, Renato Paiva, Arthur Jorge, ano passado, do Botafogo, Jorge Jesus, que até hoje não é esquecido pelo torcedor do Flamengo, isso quer dizer alguma coisa. Se você olhar para o quadro da seleção de novo, precisamos ir atrás do Carlo Ancelotti, porque o Brasil teve treinadores brasileiros nos últimos anos de diferentes perfis e ninguém bateu o grande objetivo. Essa parada para mim me pega um pouco, porque eu entendo tipo essa linha de raciocínio, mas ao mesmo tempo que eu entendo essa linha de raciocínio, eu não consigo acreditar tanto e defender com unhas e dentes tanto essa ideia de que os treinadores de fora que chegam no Brasil são tão acima, porque a gente só vê o caso positivo. Moleque, tem um monte de treinador de fora que tá vindo aqui sendo triturado. Tem um monte de treinador de fora que chega aqui e não faz porra nenhuma. Ah, mas aí tem vários brasileiros? É óbvio que tem vários brasileiros. Se a gente tem 90% dos técnicos sendo brasileiros, vão ter vários. Agora, o Felipe Luiz tá fazendo um trabalho foda no Flamengo. Ponto. O Diniz foi campeão da Libertadores com o Fluminense, que por sinal, vocês podem gostar ou não do Diniz, mas eu volto a dizer, foi um único caso de time sendo campeão correndo por fora em investimento. Ah, o Abel Ferreira ganhou com o Palmeiras. Beleza, ele ganhou com o Palmeiras, mas era um time top de linha em investimento. Ah, o Jorge Jesus ganhou com o Flamengo. Beleza, ganhou com o Flamengo, mas era top de linha de investimento. Nenhum técnico gringo veio no Brasil e porrou título como o Fluminense porrou a Libertadores correndo por fora em investimento. Nenhum. Todos, quando chegaram, pegaram um time pica das galáxias, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado na hora de avaliar pra não cair numa síndrome de vira-lata. Porque tem muito treinador que veio de fora do Brasil e foi... Moleque, o que foi o Álvaro Pacheco no Vasco? O que foi o Ricardo Sapinto? É o que eu tô falando. O que foi Deixa eu pensar mais exemplos. É que eu quero fugir agora um pouco... O que foi o Paulo Souza? O que foi o Vitor Pereira? Só que aí ninguém conta. E aí me pega, pô. Como é que só vai contar o sucesso dos caras de fora? Pra chegar e falar, não, realmente, a gente agora é só treinador de fora mesmo, porque treinador do Brasil, porra, não tô por essa lógica, não. Teve o Tite, teve o Dorival, teve o Diniz, teve o Filipão, teve o Dunga, teve de tudo. Foi uma salada de estilos. Ninguém bateu o objetivo. Então você foi lá... Não, o Dorival foi campeão no Flamengo também, né? Dorival, brasileiro, foi campeão no Flamengo. Ficou 2 anos, porque ele chegou em 25, mas a CBF estava tentando desde 2023, 2 anos, trazer o Carlo Ancelotti, um italiano, técnico do Real Madrid, para ver se vai, porque com o técnico brasileiro não está indo. Então temos hoje um atraso tático, eu acho que é inegável, que enquanto a gente ficou preso num conceito de que somos melhores, não temos nada a aprender com ninguém, somos o país do futebol, somos o país pentacampeão do mundo, os caras fecharam a casinha e estudaram. Estudaram, e a distância que era aqui foi diminuindo, até a hora que eles ultrapassaram nós, eles estão na nossa frente, simples assim. E também a questão de grana, óbvio. Olha o câmbio, galera. É 1 para 5, 1 para 6. Quando a gente vai olhar dólar, vai olhar euro. A gente não tem condição. Chega qualquer clube europeu que quiser chegar aqui e tirar um jogador brasileiro, tira. E é isso, por exemplo, o Porto e o Benfica não são times, tipo assim, são times gigantes em Portugal, são times completamente acostumados a disputar as maiores competições do mundo, perfeito, não preciso nem entrar no mérito aqui da tradição dos dois. Só que, tipo assim, são times que correm por fora numa Champions League, por exemplo. Não são times assim, acostumados a bater final, semifinal, quarta de final toda hora. Eles correm por fora na Champions League. Se um desses times, deu exemplo Benfica, Porto, posso dar o exemplo do Sporting, se um desses times quiser
chegar no Brasil hoje e contratar uma promessa que, teoricamente, só seria vendida a peso de ouro, eles contratam fácil, tá ligado? Contratam tranquilo. Porque, mano, a gente cobra aqui, pô, mano, um moleque pica da base, 25 milhões de euros. É o que a gente, pô, porque 25 milhões de euros aqui dá cento e porrada milhões de reais, e aí já é um valor, mano, 25 milhões de euros pra eles é um valor que eles pagam, tá ligado? Eles pagam, com certa frequência até, entendeu? Tira pagando baixo. Tira muitas vezes por 15, por 20, daqui a pouco vende a 100. Tem retorno técnico, porque o cara vai dar uma estourada lá, a não sei que seja um fracasso. Mas na maioria das vezes os caras dão certo, se desenvolvem, terminam a lapidação. Também por que você não pode chegar aqui e botar banca de vender o cara por 100? Não pode. Primeiro porque você está precisando do dinheiro, você não pode abrir mão de uma venda de Esse que é o ponto. 20, 30, você tem que aceitar. Então, quando você tem dois lados de uma negociação, um tá grandão, um tá forte, sabe que o outro tá fraco, o que tá forte... É exatamente o que ele tá falando. O Porto chega no Vasco e fala assim, olha, ô Vascão, pô, tamo junto, acho pica, hein? Você tem um uniforme maneiro, pô, time top, torcida top, só que qual que é o ponto? Eu quero o Ryan. Aí o Vasco vai chegar e falar assim, tá, menos de 20 milhões de euros, eu não negocio. Aí o Porto vai falar, tá bom, amanhã eu volto. Aí não vai dar nem tempo de chegar amanhã e o Pedrinho vai ligar o presidente do Porto e vai falar assim, então, você lembra que eu falei que eu não negociava por menos de 20 milhões de euros? Então o que acontece? Eu preciso pagar a conta de luz aqui e o salário desse mês dos jogadores. Se tu oferecer 15, eu aceito. Aí o Porto vai falar, tá, eu faço 13. Aí o Vasco vai falar, tá bom, 12 não se fala mais nisso. Aí quando vê o cara saiu por 10. E aí, filho? Aí a gente fica nesse ciclo vicioso e os caras vão saindo a preço de banana e aí a gente fica ganhando com o mecanismo de solidariedade da FIFA por ser clube formador, mas é o que acontece, né? Pra baixo. E você vai ter que aceitar. E também porque o cara não tá pronto. O europeu vai chegar e vai falar, irmão, eu tô contratando um moleque de 16, 17, ainda tem isso, né? Cada vez mais jovens. Pô, o moleque não sabe nem finalizar direito. O Vinícius Júnior saiu daqui com deficiência de finalização. Chegou lá, virou o que virou. Eu tô levando um cara, pô, mas depois você vai vender esse cara por 100, ou não vai vender, ele vai te dar 5 Champions. Tá bom, irmão, mas o que ele vale hoje é isso aqui. Pode ser que ele não me dê as 5 Champions e eu não consiga vender por 100, então eu tô assumindo o risco do negócio. E assim a coisa acontece. Concordo. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, medir contra 8 europeus, eu acho muito difícil. O que é o projeto da participação brasileira nesse Mundial? Eu ficaria muito satisfeito com 3 vagas para as oitavas, porque eu acho que o cenário de grupo do Botafogo é praticamente impeditivo de classificação. Ficaria muito surpreso e vocês sabem que pessoalmente extremamente feliz. Mas não acho que o Botafogo vai conseguir passar num grupo que tem PSG e Atlético de Madrid. O melhor PSG da história, tomara que o Dembélé não volte a tempo aí, da primeira fase inteira. Mas pode ser que jogue. E o Atlético de Madrid, que é um time competitivo, é um time que precisa, é um time que com certeza... Aí tem uma diferença entre o PSG e o Atlético, que pode ser a maneira como encara o Mundial. Porque o PSG, irmão, tirou 500 toneladas dos ombros ganhando a Champions. Sim. Eu não sei como o PSG vai encarar o Mundial. A Champions ele encarou como vida ou morte para o projeto mundial. Pode ser que o PSG entre relaxado e tal e o Botafogo se beneficie disso. O Atlético eu já acho que não vai entrar nessa postura. Porque esse trabalho de mais de uma década do Simeone ainda está precisando de um título pesado, sabe? De uma chancela. E eu acho que eles vão levar o Mundial muito a sério. Sim. Muito. E é o terceiro jogo, né? E pode ser o jogo definindo vaga. E você sabe como é o espírito competitivo que o Simeone embute nas equipes dele. Então eu acho muito difícil o Botafogo passar. Então eu estou projetando o que eu considero, né, uma projeção otimista é o seguinte. Passam 3, passa o Palmeiras, passa o Flamengo, passa o Fluminense. O Fluminense pegou, enquanto o Botafogo pegou o grupo mais... Pô, se o Fluminense não passar, já... Mamelodi, Sundowns e Ulsan HD. Ah, mas tem o Borussia, beleza, toma 20 do Borussia. Que seja, tem que passar. Fica grossa. Tirando o Seattle Sounders hoje, que eu acho que o Botafogo vence hoje, o Fluminense pegou um grupo bem acessível, né? Tem o Dortmund na estreia, depois os outros 2 é pra ganhar, meu amigo. É pra ganhar e passar. E aí, nas oitavas, eu acho que é o possível teto pra gente, né? Pra Palmeiras, pra Flamengo e pra Fluminense. Porque eu tava dando uma olhada aqui nos possíveis cruzamentos, né? Quando a gente olha pras oitavas. Então, o Flamengo pode pegar um Bayern de Munique da vida nas oitavas de final, né? O Fluminense, ele pode pegar uma Inter de Milão, por exemplo, né? Até mesmo o River Plate, que é um confronto chato. Então, eu tô trabalhando com... Precisa ver essa Inter agora, como é que vai ser, né? Depois do Inzaghi e tal. O Inzaghi vai estar lá no Al Hilal. Eu tô projetando isso, tá? Como otimismo,
3 brasileiros nas oitavas e quem sabe um brasileiro nas quartas. Você vê ontem o Al-Ahly e Inter Miami. Não vai ser jogo fácil, nenhum dos dois pro Palmeiras. O Al-Ahly é um bom time, fez um ótimo primeiro tempo. Teve o pênalti para ganhar o jogo no segundo tempo, que o Stari pegou. E o Inter Miami voltou... Esse jogo de ontem eu já falei tudo que tinha para falar. Bem melhor pro segundo tempo, finalizou bastante no segundo tempo. Não tem moleza. Não vejo moleza nesse grupo do Palmeiras, não. Não é só o Porto, não. Acho que o Al-Ahly vai dar trabalho pro Palmeiras. Porque na hora que a gente bater de frente, cara, com o europeu... Aí é que o bicho pega. A gente está muito distante. Então, eu acho que o torcedor brasileiro, de uma maneira geral, tem um pouco essa esperança, né? Tem um pouco esse sentimento, eu acho, o torcedor dos 4. Olha, passou da primeira fase e conseguiu passar das oitavas, lucro. Aí vamos ver o que acontece. Na hora que tiver bater de frente com um Bayern de Munique, né? Com um PSG no mata-mata, com o Chelsea lá na frente, com o City... Amigo, olha o que o City gastou aí, olha o que o City está fazendo para tentar apagar a péssima impressão da última temporada. Real Madrid, irmão, é o Real Madrid. Você nunca vai tirar um time que tem Mbappé, Bellingham, Vinícius, Rodrigo da parada, com um treinador novo chegando, Xabi Alonso chegando, cheio de vontade, dando esporro do Rodrigo já. Então, eu acho o nosso panorama bem complicado para esse Mundial, bem difícil. Eu acho que a gente tem que avaliar o sucesso ou não de acordo com o contexto, né? A gente faz uma projeção ali, eu também tô nessa de que, assim, sendo muito positivo, passam 3. Se os 4 passarem, aí a gente vai pra loucura, que aí o brasileiro já vai ficar, mano, tem alguma coisa acontecendo. Mas aí eu acho que o único cenário do Botafogo passar é um milagre. Tipo assim, perde pro PSG, empata com o Atlético e entope o Seattle Sounders hoje. Então, por mais que seja o primeiro jogo, se o Botafogo quer ter a chance de se classificar hoje, precisa vencer e vencer bem, na minha visão. Mas, chegou oitavas. Pra passar dali, eu já acho que é um negócio complicado. Olhando pros 4... eu enxergo mais possibilidades no Palmeiras e no Flamengo, e eu acho isso óbvio, porque são os 2 melhores elencos que a gente tem no Brasil. O Botafogo trouxe contratações que eu acho que podem dar muito certo, o Correa e o Arthur Cabral, eu acho que são nomes que qualificam o elenco. Sim. Depois do Mundial, aí é outra história, o Igor Jesus deve ir embora, o Jair deve ir embora, o Cuiabano também tinha proposta, é outra história. Mas o elenco que o Botafogo montou para o Mundial é bem interessante. Se encaixar, pode dar certo. Né? E o Fluminense, eu acho que em termos de material... né, tá... O Fluminense contratou o Soteldo e o Soteldo tá machucado. Isso é uma loucura, né? Loucura sem tamanho. Tipo assim, de verdade. Como é que vou me investir? Abaixo dos 3. Aliás, que coisa essa contratação e esse... Porra. Eu não diria imprevisto com o Soteldo. Eu não sei se dá para colocar na categoria imprevisto, porque o Fluminense anuncia a contratação do Soteldo e já diz, olha, o Soteldo já vai direto pro Mundial, já vamos ter o Soteldo no Mundial e tal. Quando chega no sábado, no dia da abertura da competição, o Fluminense solta uma nota dizendo o seguinte, olha, o Soteldo se machucou, teve uma lesão muscular grau 2, se machucou lá no jogo da Venezuela das eliminatórias, tá fora da fase de grupos, e aí nós vamos ver se ele se recupera lá nos Estados Unidos a tempo de jogar o mata-mata caso o Fluminense isso é bizarrice. Passe. Galera, nós estamos em 2025, 6 meses no ano. Em 6 meses no ano, o Soteldo já teve 3 lesões musculares. Será que ninguém do Fluminense sabia disso aí não na hora de contratar? Será que esse risco foi medido? Será que o Renato Gaúcho, que com certeza foi decisivo nessa contratação do Soteldo, a gente sabe o perfil de trabalho do Renato, será que isso não foi avaliado? O Soteldo teve 3 lesões musculares esse ano no Santos. Quanto que foi essa brincadeira da contratação do Soteldo mesmo? Fora as vezes que ele desfalcou o time porque dizia que estava com dor. É ou não é verdade? É só você pegar, dá um Google aí, pesquisa aí que você vai ver. 3 lesões musculares e outras ausências. O Soteldo sente dores, não vai pro jogo. Ih, jogo fora de casa, o Soteldo sentiu dores, departamento médico tirou do jogo. Ganha 1.200.000 por mês e a contratação foi 30 milhões, podendo chegar a 42. Isso só em 6 meses. O Fluminense achou bom negócio. Pagar por um jogador com esse histórico. Eu nem acho que ele é bagre, não. Eu vi muita gente falando que ele é ruim. Eu não acho que ele é ruim. Aliás, ele tem uma jogada muito característica ali na lateral da área, que é aquele finge que vai cruzar, ameaça, o zagueiro passa batido e ele faz o cruzamento de cavada no segundo pau. É uma jogada forte. Mas, pô, os números dele não convencem. Se você for avaliar os números do Soteldo aí nas últimas, sei lá, 5 temporadas. Não teve nenhuma temporada brilhante. Ele tem um número de lesões alto. Não é nenhum menino. 30 milha, podendo chegar a 42 com mais de 1 milha de salário. Acho loucura. Por um jogador com histórico de lesões e com histórico de abandonar barco. Sim, é isso que eu tô dizendo mesmo. Histórico de abandonar barco.
tá? Não gostou, vem pra cima. Histórico de abandonar barco. Na hora que o bicho tá pegando, ó, vou embora. Na hora que o time cai pra segunda divisão, vou embora. Na hora que o time tá afundando de novo, vou embora. Esse é o histórico do Soteldo. O Fluminense achou ótimo contratar esse perfil de jogador. Esse perfil de jogador eu não quero. O Santos não tem um jogador desse nível para jogar na ponta esquerda, que faz o que o Soteldo faz, que tem a qualidade, o drible, a velocidade do Soteldo, só que é um cara que na maioria dos jogos não tá afim. Então, irmão, se não tá afim, eu não vou pagar para quem não tá afim. O Fluminense quis pagar. E ainda deu esse azar da lesão muscular. A quarta lesão muscular em 6 meses. Em 2025, 4 lesões musculares em 6 meses. Parabéns aos envolvidos. Vamos ver se ele volta na reta final do Mundial. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Bom, é isso aí. Mais um excelente vídeo, né, mano? Jorge Igor é muito bom, não posso te falar aqui. Eu acho que vai pra essa linha mesmo. Se a gente tiver 2 brasileiros classificados, a gente vai achar ok. Se a gente tiver ok pra bom, se a gente tiver 3 brasileiros classificados, aí a gente vai achar maneiro. Se a gente tiver os 4, aí é loucura. Aí é coisa de psicopata. É aquele negócio que você já vai ficar, tipo assim, mano, tem algo acontecendo, parece que o pessoal tem um plano, entendeu? Mas vamos ver, mano.